Se você é presidente de clube, diretor de quadro associativo, ou simplesmente aquele associado que já olhou para aquelas cadeiras vazias na reunião e ficou se perguntando, poxa, cadê a galera? Esse vídeo é para você. Eu vou te falar uma coisa que quase nenhum clube tem coragem de admitir. Na maioria das vezes, o problema não é o seu associado ter perdido o interesse. O problema é o formato da reunião. E reclamar quando ninguém vem mais, sem se perguntar, será que eu teria vontade de vir nessa reunião? Esse é o primeiro erro. Isso vale para Rotary, para Rotaract e para Interact. A lógica é a mesma e só muda o tempero. Nos próximos minutos, companheiros, eu vou passar para vocês 7 ideias práticas, sem discurso motivacional, coisas que já dá para aplicar na sua próxima reunião. E olha, se você é presidente ou diretor de clube, esse vídeo aqui já pode virar pauta para você. Já bota ele na tela na próxima reunião, discute com a diretoria, chama os outros associados para assistir junto. Bora lá direto ao ponto. Olá, companheiros e companheiras, sejam bem-vindos a esse canal e seja bem-vindo também a esse vídeo. Eu sou o Zat, do canal Indiretas Rotárias, já tô aí na família Rotária há mais de 20 anos e tô aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. E o primeiro de tudo, por que frequência importa? Primeiro, porque frequência não é só um número feio que tá lá na ata que ninguém lê. É um sintoma de uma coisa muito maior. Reunião vazia significa clube perdendo energia, perdendo ideias novas, e que poucos companheiros continuam carregando tudo isso nas costas. Projeto, evento, arrecadação. Isso cansa, e associado cansado também some. Então, companheiros, primeiro de tudo, esquece essa ideia de cobrar presença. A sua missão aqui é outra. É fazer a reunião valer o tempo de quem está saindo do trabalho, de quem está deixando a família ou saindo de casa para poder participar. E a estratégia número 1, analise o formato da sua reunião antes de você culpar o seu associado. Pergunta sincera que o seu clube tem que responder hoje. O formato da reunião do seu clube hoje é algo que você mesmo teria vontade de ir se não fosse obrigado? Muito clube, seja de Rotary, Rotaract, Interact, ainda tem aquele formato de reunião que tem ali 40 minutos de informe, leitura de ata, recado administrativo, coisas que poderiam estar ali no grupo do WhatsApp. E sobra muito pouco tempo para aquilo que realmente interessa. Conexão de verdade. Então qual que é a ação prática aqui? Vocês precisam separar o que é informação do que é experiência. Informação vai para o grupo, para o informativo, para aquele áudio de 2 minutos que o presidente manda no grupo do WhatsApp. Reunião presencial é só para aquilo que acontece estando junto. Estratégia número 2, monte um calendário variado e não repetitivo. Reunião sempre igual, com a mesma estrutura e com o mesmo tom, cansa até mesmo o associado mais motivado. E isso ainda é muito mais verdade no Rotaract e no Interact, onde a galera é jovem e tem baixa tolerância àquele tédio institucional do Rotary, e com toda razão. E o que funciona aqui? Um calendário trimestral com variação de propósito. Uma reunião de palestra, uma reunião de confraternização, uma de trabalho para as decisões importantes do mês, uma reunião social fora da sede. E como que coloca isso na prática? Vocês podem se reunir aí, presidente, o diretor de atração e engajamento, ou mais alguém que se interesse por essa parte da reunião do clube, montar um programa de 60 dias de antecedência e já divulga todo esse calendário de uma vez, não semana a semana, porque assim você cria expectativa pelo que vem. E principalmente vocês assumem um compromisso público de que aquilo vai acontecer. Estratégia número 3, tragam pessoas relevantes e não só importantes. Porque tem muito clube que convida o palestrante pensando no status. Ah, vamos trazer o prefeito, vamos trazer aquele empresário, vamos trazer o presidente da Câmara. Mas o cara esquece de se perguntar o que aquilo interessa realmente para quem está participando da reunião. A frequência aumenta quando o conteúdo da reunião resolve uma curiosidade real ou agrega alguma coisa prática para a vida dos associados. E isso vale demais para o público mais jovem. Falar de carreira, de mercado de trabalho, de saúde mental, de empreendedorismo, são temas que conectam com a vida real do Rotaractiano e do Interactiano e funciona muito mais do que autoridade sem conexão. Isso vale também para aqueles Rotaries que estão procurando se rejuvenescer, que quer atrair associados um pouco mais jovens. Se você traz algo para a reunião que possa somar na vida desse associado que tem a idade um pouquinho mais baixa, já que vocês estão pensando aí na longevidade desse associado no Rotary, trazer coisas para a reunião que agreguem a vida dessa pessoa é de extrema importância para o futuro do clube. E como que vocês podem fazer isso e colocar na prática? Antes de fechar esse calendário de 60 dias, já passa uma lista aí para o clube de pessoas que eles gostariam que fossem à reunião. Uma enquetezinha ali rápida, ali, sem cerimônia. Beleza? Estratégia número 4. Questione também o horário e não só o conteúdo. Às vezes o problema não é nem o formato da reunião, mas sim quando ela acontece. Muito clube mantém o mesmo horário de reunião há anos, por tradição e não por dado real. E o perfil de quem está entrando hoje na família Rotária, e aqui principalmente para Rotaract e Interact, mudou muito nos últimos anos. Eu tenho muito mais gente estudando à noite, trabalhando fora, inclusive em outras cidades, fazendo faculdade à distância, evitando o deslocamento desnecessário à noite. E a dica que eu sempre dou para os clubes é a seguinte:
você vai fazer uma enquete para o seu clube perguntando quais horários eles não podem participar da reunião. E aí você vai tabelar esses resultados e com a ajuda de uma inteligência artificial, um chat GPT da vida, por exemplo, você vai pegar aquele horário que é o mais comum para todos. Infelizmente, provavelmente você não vai conseguir agradar 100% dos associados, mas você vai ter que chegar naquele horário que é o menor impedimento para a grande maioria, aonde a grande maioria disse que eles poderiam participar. Por isso que a pergunta não tem que ser qual horário você gostaria que a reunião fosse. A pergunta tem que ser qual horário que ele não pode participar da reunião. E aí você roda, se a sua reunião no final de semana, opções de sexta, sábado e domingo, ou se a sua reunião de roteiro é durante a semana, você roda ali de segunda a sexta, por exemplo, quais são os horários que eles não podem participar. Estratégia número 5, isso aqui é muito poderoso, principalmente para você presidente de clube. Crie micro-responsabilidades. Esse é um ponto que ele acabou se perdendo com o tempo e hoje ele é muito ignorado. O associado que tem uma função específica na reunião, ele falta menos do que aquele associado que só assiste. Então, se a pessoa é responsável por trazer um convidado, abrir a reunião, apresentar um projeto, fazer uma dinâmica, ela cria um compromisso pessoal com a reunião naquele dia. E isso funciona muito bem para Interate e Rotaract, porque dá protagonismo para quem geralmente só recebe ordem lá de cima. Isso também pode ser muito bem adaptado dentro do roteiro. E qual vai ser a sua ação prática? Distribua pequenas funções rotativas. Não precisa ser aqui cargo de diretoria. Pode ser aquele associado, por exemplo, que vai trazer um minuto de informação rotária, ou simplesmente aquele que é responsável pelo tema da reunião da próxima semana. Estratégia número 6. Comunique como quem convida e não como quem cobra. Porque a forma de comunicar também pesa muito. Grupo de WhatsApp que só recebe aquela mensagem, lembrando todos os companheiros que hoje tem reunião, presença obrigatória. Isso cria obrigação e não desejo. Compara, por exemplo, com outro tipo de abordagem. Companheiros, hoje a gente vai ter um convidado especial falando sobre tal tema. E depois a gente vai ter um brinde pelo aniversário do clube. Te esperamos lá. Você entende como que o tom é totalmente diferente? É um tom muito mais acolhedor, como de um amigo que está te convidando para visitar a casa dele. Esse precisa ser o tom. Então, companheiros, antes de mandar aquele lembrete do vai ter reunião, é muito importante a presença de todo mundo, lembre sempre de destacar o motivo, o porquê de ir e não simplesmente só o que vai ter. E a estratégia número 7 é a mais básica que eu vejo muito clube errar. Comece a medir a frequência dos seus associados numa planilha onde você consegue visualizar aqueles associados que são mais faltosos ou os que não estão vindo há muito tempo. Simplesmente aquele caderninho onde cada um assina o seu nome não é viável para isso. Eu vou até mesmo deixar um modelo de planilha aqui para vocês terem esse controle. Inclusive, a gente pode atrelar isso àquela micro-responsabilidade. Você pode deixar que um associado do clube tenha a responsabilidade de fazer essa gerência da frequência. É ele que tem que ali controlar os associados que estão faltosos e daqueles que estão sendo presentes. E aí você pode bonificar a presença daqueles que estão indo regularmente, que estão ali toda semana frequente, com um brinde por frequência no final do mês, por exemplo. E esse responsável pela frequência pode ser aquele associado que entra em contato com o associado que está faltando, com aquele cara que faz um tempo que não vem na reunião e que manda aquela mensagem de convite dizendo: ô companheira, a gente está sentindo sua falta, a gente quer você na nossa reunião, o que está acontecendo, está tudo bem. Você pode delegar essa micro-responsabilidade para alguém do seu clube. Para ele executar essa função, ele vai ter que estar presente em toda a reunião. Então, companheiros, recapitulando tudo aqui de uma forma muito rápida. Audite o formato da reunião, varie o calendário, traga conteúdo relevante, teste o horário, distribua a responsabilidade, comunique com convite ao invés de cobrar e meça a frequência e constância dos associados. Mas o mais importante de tudo, nenhuma dessas ações sozinhas resolve o problema. Mas se juntas e aplicadas com consistência, seja no Rotary, no Rotaract ou no Interate, elas podem mudar completamente o clima do seu clube. Então agora, companheiro, manda esse vídeo pro grupo do seu clube, compartilha com a sua diretoria e o melhor ainda, separa uns minutinhos aí na próxima reunião para vocês assistirem juntos e discutir o que faz sentido aplicar para vocês. Ideia que fica só na cabeça não muda o resultado de nenhum clube. E é isso, companheiros. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, um grande abraço e até o próximo vídeo.